Every street is a dead end. On every corner, something to buy. In every alley, another way to die. To survive, you've got to be the best. Don't mess with girls in the park! That's not nice! Just like the Alley Cat. Um dos meus temas preferidos no cinema dos anos 70 e 80 e mesmo no cinema atual são os filmes de vingança em que alguém é vítima de uma injustiça. Como as autoridades não resolvem esta questão, então essa pessoa tem que pôr mãos à obra, tem que arregaçar as mangas e resolver os problemas com as próprias mãos. Exemplos deste género, deste tipo de cinema, são Death Wish, por exemplo, em que um arquiteto vê a sua família violentamente destroçada, e eu digo violentamente porque o filme é tão violentão que não existem hoje em dia versões que contenham as suas cenas todas, uma vez que é verdadeiramente atroz. Mas falo-vos de uma versão mais contida deste esquema de Death Wish, chamado Alley Cat, que é a história de uma moça que vive com o seu avô e com a sua avó e que um dia lhe roubam ou tentam roubar os pneus do carro. Ela acorda a tempo e antes de acordar e antes de ir resolver o problema tem que ir ao espelho, despir-se, para que nós a consigamos ver totalmente nua e consigamos perceber para onde é que este filme nos vai levar em termos de corpanzil da protagonista. E a partir daí, à força do karaté, porque ela é a gaja mais fixe de porrada naquela cidade, e espeta lá um malhuço aos assaltantes que vão a correr com o rabinho entre as pernas a ganir, como dois cãezinhos feridos ao seu chefe a dizer: estávamos a tentar roubar um carro e apareceu lá uma moça e o seu avô e deram-nos porrada. E então o malandrão diz: o quê? Vocês apanharam porrada de uma miúda e de um velhote? Eu já vou tratar deles. E a partir daí dá-se então esta escaramuça de 90 minutos entre este perigoso gangue e uma miúda de fartos seios e o seu avô. Mais tarde ela percebe que aquele gangue anda a aterrorizar aquelas ruas e consegue evitar uma violação. Estamos aqui perante um género de cinema onde a violação era um mecanismo comum para que se iniciasse então esta vingança, que é um método, um esquema abandonado há uns anos para cá, pela conotação negativa que este ato implica, e ela então consegue chegar a tempo, consegue evitar que a outra rapariga seja violada, só tinha um despido ainda, como o Robocop, na cena em que disparam nas pirocas, e ela dá uma sova aos malandros, tira-lhes a pistola, dá uns tiros para o ar e chama a polícia. Acontece que quando chega a polícia, ela vai a tribunal, os malandros são soltos, porque na verdade não havia assim grandes evidências, e ela fica presa porque utilizou armas sem ter licença, porque bateu em pessoas que andavam na rua. Enfim, esta grande injustiça que esta mulher sofreu quando ela estava apenas a tentar evitar um crime e um trauma eterno para a rapariga que foi apanhada. Ora, ela aqui, a partir deste ponto, deixa de acreditar na justiça e com as próprias mãos vai à procura do gangue e um a um começa a virar neles. Depois acaba também por se juntar a um polícia bom, porque estamos aqui a falar de polícias bons e polícias maus, e esse seu namoradinho acaba por ser o ajudante dela, sempre relegando-a para um papel de: oh rapariga, vai para a cozinha fazer um bolo enquanto eu resolvo os crimes. E ela entretanto diz: sim meu amor, vou. Entra na cozinha, sai pela porta de trás, espeta malha a toda a gente e volta outra vez para a cozinha, e a polícia diz: epá, que estranho, alguém já despachou estes ladrões todos. E ela pisca o olho para a câmera e diz: Este filme é também um showcase de moças em pelota, porque todas as situações que envolvem uma rapariga, ela invariavelmente, pelo poder da escrita narrativa, despe-se para que nós possamos olhar para o ecrã e nos distrairmos com o grafismo dos seus marmelos, em vez de prestarmos atenção à narrativa e à história, que, bom, é simplória, os diálogos são fraquinhos, a ação é também chata. Claramente esta moça não percebe nada de karaté. Uma das coisas que me irrita mais neste filme, e acontece 5 em 5 minutos, é quando ela é atacada. Alguém chega ao pé dela com um ferro, ou com um pau, ou com o que é que seja, alguma pistola, e pegam no ferro
passam-lhe com o ferro por cima da cabeça, acertam com o ferro no chão e ela consegue se desviar, claro, até porque o ferro nunca iria na sua direção. Era só dar-lhe com o ferro nas costas, mas aqui ninguém faz isso. Aquelas cenas típicas em que há 4 malandros que lhe querem bater e só aquele que está virado para ele é que ataca, os outros ficam tipo a dançar, como aqueles NPCs nos jogos de porrada dos anos 90. Também se nota que a coreografia é toda ela péssima. Por exemplo, nas cenas de tiro em que alguém aparece com uma pistola, há sempre aquela parvoíce da pessoa se encostar demasiado no karateca e apanhar um pontapé e ficar sem pistola e ficar rapidamente dominado. O filme tem muito boas intenções, tem muito boas moças, todas elas saudáveis, robustas, que é um tipo de corpo que já não se vê, aquele tipo natural, escultural, sem grandes tratamentos, sem grandes ginásios, e acaba por ter esta mensagem de que é a subjugação das mulheres, o abuso da sua condição feminina, gratuita, não é? Porque estes ladrões, em vez de andarem a roubar e a tentarem juntar, sei lá, dinheiro, bens, para conseguirem ter uma vida melhor, eles na verdade querem é violar. Do ponto de vista da subsistência, acaba por não ser uma grande estratégia. É um filme que saiu recentemente em 4K, numa edição muito boa, o que é estranho, dá-me ideia que isto é daqueles filmes, aquela altura em que se fazia muito filme nas Filipinas, este terá sido também tido uma parte de Filipina que foi feito nos Estados Unidos, mas tem aqui esta atriz que nunca mais fez nada, que me dá a ideia de ter também estas raízes asiáticas, talvez a 50%. Ela terá feito mais um filme que é o Avenging Angels, em que tem um papel mais secundário. Ela aqui, de facto, é uma péssima atriz, é verdade. É muito má a despachar diálogos, é verdade. Ao nível do karaté também é terrível, mas a sua presença, principalmente quando está leve de indumentárias, é muito interessante. O argumentista baseou-se numa história verdadeira, que é esta história de uma mulher que tentou evitar uma violação e acabou ela própria presa por ter usado armas e por ter usado violência, deixando os violadores em liberdade. Este filme pega nesse motor narrativo e avança por aí fora. É super obscuro, eu nunca tinha ouvido falar dele, mesmo eu sendo uma ratazana de videoclube que cheirava tudo de ponta a ponta, eu nunca o tinha visto, mas claramente este póster, esta capa que ele tem, me chamou logo para ele como um cão ao bofe. De acrescentar que a capa do filme, que é a nossa atriz principal, com uma camisinha muito fina, com a ideia de que estaria frio na noite em que tirou a fotografia, é claramente recortada com uma tesoura e colocado em cima de uma zona da cidade que nunca aparece no filme. E lá atrás estão 2 malandrões com uns paus na mão, também que não são atores sequer deste filme. Mesmo a roupa que ela tem vestida, ela não a usa neste filme. Isto claramente foi alguém que, posteriormente, com uma tesoura e com meia dúzia de fotografias de arquivo, criou aqui um póster chamativo que, diga-se, super sucesso, porque eu fui lá atraído como as abelhas pelas feromonas da sua rainha. Alley cat. This animal is aroused